Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Grande Plano. Estamos aqui hoje mais uma vez com o Manuel Lima, nosso mentor, que vai trazer um conteúdo extraordinário para você, empresário, para que você possa aplicar aí o seu negócio. A gente estava conversando aqui nos bastidores quão rico é essa entrega, né, Manuel? Quanta energia, quanto estudo, quantas horas de estudo foram aplicados aqui para gravar esse conteúdo, né, Manuel? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Todos vocês aí que estão aí acompanhando esse podcast, né, o Grande Plano. É uma satisfação muito grande tê-los aqui com a gente, né? Porque isso daqui é nada mais do que uma grande realização de tudo aquilo que eu passei de dificuldade na minha história, e não foram poucas, né? Eu poder transformar em facilidade para você que está nos assistindo aqui. Tem pretensões isso? Tem sim. Tem pretensões um dia eu poder ter o prazer de mentorar você que está me assistindo, para eu poder viver a sua realização, dividir essa história. Eu poder contemplar mais uma pessoa se realizando com tudo aquilo que desejou. Porque eu fui o cara que procurei muito isso na minha vida. Tive dificuldade sim para encontrar alguém que entendesse o meu sistema cerebral, para descobrir como que eu aprendi a aprender, me ensinar do jeito que eu aprendo de verdade. Porque eu, como educador, eu tenho muito zelo pela educação, pelo ensinamento, processo de ensinamento, né, educativo. Por quê? Hoje você não compra a educação, ninguém quer comprar a educação. As pessoas compram a transformação. Então precisa ter um processo educativo que transforma. Essa é a grande questão. E como nós vamos falar hoje de conflitos, né, André? É por aqui que nós vamos começar. Manuel, eu tenho muitos conflitos. Legal. A gente vai começar por aqui. Eu vou passar a bola para o André, se ele quiser fazer alguma pergunta para dar o tom, mas nós vamos falar sobre conflito. E eu vou pegar daqui desse jargão, para mostrar para você o teu sistema cerebral, o que acontece com ele, por que ele fica nessa zona de conflito e ele não consegue sair desse lugar. E são esses conflitos que eu chamo de impedimento. É quem te impede de fazer o que deve ser feito para conquistar aquilo que você almeja conquistar. Então nós temos que tirar o impedimento da sua frente. Quando eu tiro essa barreira, sua vida flui. Então, se a sua empresa não tem o fluxo financeiro, fluir, não tem o fluxo financeiro que você deseja, é porque tem alguma coisa interrompendo o fluxo. Imagina uma mangueira, quando você vai lavar um quintal, vai lavar um carro, né, André? Quando a água tá pouquinha, tá minguando ali a água, como é difícil você lavar, né? Como não ajuda. Agora, quando vem um fluxo, quando flui bem, né? Como é fácil, como é rápido, como as coisas, né? É uma empresa. E muitas vezes a mangueira tá só dobrada, torcida. Então eu sou o estrategista que posso encontrar onde a sua mangueira tá dobrada, que às vezes ela não tá dobrada, tem uma interrupção lá e você não sabe, mas eu tenho olho clínico para descobrir, é só você nesse ponto da mangueira dar uma esticada nela, aqui, é esse ponto aqui, ela não tá dobrada, mas ela tem alguma coisa aqui que tá impedindo, vamos dar uma ajeitadinha aqui, aí começa a fluir. Então se você quer esse fluxo financeiro na sua empresa, você vai precisar eliminar conflitos. Ok? Vamos lá, André. Show. E conflito é o último episódio da tríade aqui de conteúdo do esgotamento empresarial do lado emocional, né? Quanto conflito existe dentro dos nossos negócios, nas nossas equipes, o empresário com ele mesmo, o empresário com o mercado, o empresário com o concorrente, desajustes de comunicação. Manuel, conflito é um desafio, realmente, não é? É um desafio. E nós vamos começar a trabalhar esse desafio, tá? De que forma? Vamos entender uma coisa. A sua empresa, para ela ter um fluxo financeiro muito bom, ela precisa do quê? Você consegue me responder aí? Eu vou fazer algumas perguntas e sempre vou dar um espaçozinho que eu quero que você reflita no que eu estou falando
E como nós terminamos de falar sobre desafio, né, André? Eu quero que você se desafia a responder de alguma forma, com uma palavra, 2, 3, quantas você conseguir. A cada pergunta que eu fizer, eu vou dar esse espacinho. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou entregando esse conteúdo, não é simplesmente para você ouvir. É para você praticar alguma coisa. Para que você comece a praticar e vai lá no seu negócio e tira a prova dos 9, como a gente fala. Vai lá tirar a prova dos 9. Para saber se realmente isso aqui faz sentido, se esse sentido vai gerar um significado e se esse significado você vai acabar engajando numa nova forma de fazer as coisas. Então a primeira coisa, a primeira etapa de uma empresa, para ela ter uma sobrevivência sadia, ela precisa de motivação. Então eu vou falar agora de você, de empresário. Você como empresário, e aí você entenda, repassa isso para o seu corporativo. O corpo corporativo, todo mundo tem que funcionar da mesma forma. Então nós temos todos os órgãos no corpo. Precisa funcionar todos os órgãos para você não ter um problema, não ter um conflito físico, entendeu? Na sua saúde física e gerar uma enfermidade. A sua empresa não é diferente, ela é uma organização. O que tem dentro do seu corpo? Órgãos totalmente organizados, cada um com seu papel, com a sua função. Então, Manuel, o que isso tem a ver com motivação? Por que você abriu a sua empresa? Responde aí. Quando eu faço essa pergunta para você, sabe o que eu estou obrigando você a pensar? O motivo. Motivação. Você teve um motivo para abrir a sua empresa. Agora eu vou dividir a palavra. Motivação. Motivo para ação. Esse motivo que fez você abrir a sua empresa, ele já te deu de cara ações que deveriam ser cumpridas. Você cumpre todas as ações que realmente devem ser cumpridas? Essa é a primeira etapa. Aí a maioria dos empresários estão dizendo assim para mim. Isso que eu vou falar para vocês é estatística, tá? Eu não estou falando de você, eu estou falando da maioria. E muito provavelmente você deve estar nessa maioria. E se você receber isso como ofensa, mais uma vez vai aqui. Aqui eu não tenho pretensão de ofender ninguém. Aqui eu tenho pretensão de alguma forma chamar a sua atenção para aquilo que você não está atento. Então, o ser humano, a melhor forma de a gente educar ele é chamar ele para uma realidade. E quando eu falo chamar para uma realidade, é aquele puxãozinho de orelha que o pai, a mãe nos deu quando a gente era pequeno. Porque a gente não enxergava à frente, a gente não tinha ainda a noção das coisas. Então os pais, ele veio o quê? O que você faz com seu filho? Filho, ó, cuidado com isso daqui, cuidado com aquilo ali. O que Jesus Cristo pregava aqui? Pregava um ensinamento para as pessoas terem discernimento na hora de tomar uma decisão. E o empresário, um mentor, o que é? Ele é isso. Ele é a pessoa que vai ficar ali mentorando você para ver se aquele pensamento que você está tendo para ter aquela ação, ele condiz com aquilo que você quer buscar. Porque muitas vezes para você condiz, mas não fecha a conta. E quando chega no final do mês, vem o grande juiz. O grande juiz no final do mês sobrou dinheiro? Não? Então tem alguma coisa errada aí no seu fluxo. Tem alguma coisa aí interrompendo. Tem alguma coisa que está provocando conflitos. Tem muitos conflitos aí que precisam ser, esses impedimentos precisam ser tirados. Então agora fica mais claro. Os empresários dizem assim, André, por conta da síndrome do esgotamento mental. Eu não tenho motivação, Manuel. André, não tenho mais motivação. É difícil. Nada dá certo. Motivação não dá, não tem, eu não tenho. Então, para e pensa. Quando você diz que você não tem motivação, você está dizendo o seguinte: eu não tenho motivo para agir diferente do que eu ajo, porque tudo que eu faço não dá. Então, tudo que você faz, e eu tenho certeza que você já fez de tudo, quando você está nesse discurso que não está dando certo, você já fez de tudo. Você já fez de tudo o que você sabe. Está na hora de começar a fazer o que você não sabe. Na dependência química, como eu já falei isso em outros lugares, um dia chegou até mim o seu José e a dona Maria. E não é ficção não, é o nome da pessoa mesmo. José e Maria. Tinha um filho de 42 anos. Esse filho de 42 anos, formado como farmacêutico,
assinava em várias farmácias, o cara ganhava uma grana boa por... Você sabe que quem assina ali, o farmacêutico, principalmente lá atrás, há anos atrás, isso daí era muito mais dinheiro do que é hoje. Esse cara ganhava uma fortuna, cara. Ele tinha uma meia dúzia de farmácias que ele assinava e era tudo farmácias grandes. E esse cara passou a usar droga há muito tempo e fazia 17 anos que usava droga. Tinha 42 anos, 17 anos que usava droga. E o seu José e a Dona Maria naquela luta. Aí quando chegaram até mim, num grupo de apoio que eu atendia, falou assim, aí o seu José chegou, não, porque eu não vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu não aguento mais, porque não sei o que lá. O seu José ficou falando 40 minutos, depois a Dona Maria falou mais 40 minutos, e eu só ouvindo. Quem tem ouvido, ouça. O meu papel ali era ouvir, era entender a dor da pessoa, era entender para poder atender. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, empresário? Você precisa entender um processo para poder atender as necessidades do mercado. Você precisa entender o seu cliente para poder atender ele da forma que realmente ele esteja com você por longas datas, para fluir o seu negócio. E se você não tiver esse motivo para agir, se você não tiver motivação para isso, eu vou falar para você, a sua empresa vai quebrar. A sua empresa vai quebrar. Porque você é a máquina da sua empresa. É você que criou ela. O motivo dessa empresa existir foi você que encontrou. Então é você o responsável por essa empresa ser boa ou ser ruim. Ok? Eu falo para os empresários assim, o empresário fala assim para mim, aquele meu funcionário lá faz 10 anos que ele faz isso, o cara é demais, eu não aguento isso aí. Quem que contratou ele? Você. Quem que permite ele fazer o que você diz que não pode ser feito? Você. Na hora que você quiser interromper, tira o conflito, cara. Tira ele daí. Simples assim. Então, motivação. Eu não tenho motivação. Então, falamos alguma coisa sobre motivação. É logicamente que atrás disso tem muitas outras coisas. Mas eu já estou te dando aqui, para você começar a pensar em alguma coisa aí, para você começar a entender outros motivos para ter outras ações, porque essas que você já tem não está suprindo, porque se no final do mês não está dando aquilo que você realmente gostaria que desse, sobrar o dinheiro na sua mão, é porque você vai ter que mudar o motivo, e quando muda o motivo, muda a ação. Ninguém age sem motivo. Eu não estou falando de certo e de errado. Até as pessoas que fazem as coisas erradas, ela faz por algum motivo. Qual que é? Conflitos que ela tem na mente dela, na cabeça dela. E a mente, mente. Um usuário de droga, ele rouba, ele mata, ele assalta. Por quê? Porque ele tem um motivo. Qual que é o motivo? Eu não falei que está certo ou que está errado. Ele tem um motivo. O motivo dele é porque ele foi rejeitado e nada justifica. Eu só estou dando um motivo para você saber que as coisas não acontecem do nada. Então só toma cuidado para não interpretar isso que eu estou falando como se eu estivesse justificando uma coisa errada. Não. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma consequência. E você sempre vai pagar as consequências das suas ações. Isso é líquido e certo. Então, um dependente químico, que eu gosto de usar esse exemplo, ele tem motivo para agir do jeito que ele age. A cabeça dele está toda confusa, cheia de conflito. Ele fala, ninguém gosta de mim, e agora também eu vou fazer, eu vou tirar, Tá cheio de motivo. E esse motivo gera ação totalmente errada, mas gera ação. Enquanto ele não trocar o motivo, ele vai continuar tendo a mesma ação. E uma empresa não é diferente. Então, ação. Motivação, né? O motivo é que gera ação. Se a sua empresa não está indo para o lugar que você quer, se ela não está gerando o recurso que você deseja, você tem que mudar o motivo. E aí você vai precisar de um especialista, de um estrategista que possa fazer essa leitura correta do seu caso, porque cada caso é um caso. Não dá para falar que todos os empresários é o mesmo motivo. Não, cada um tem o seu motivo. Isso é uma coisa específica. É uma especificidade humana. Tem que descobrir o seu motivo. Eu posso pegar 100 empresários do mesmo segmento, com lojas muito parecidas, ou comércios muito parecidos, ou indústria muito... Cada um tem o seu motivo. Totalmente diferente. Por quê? Porque não existe um ser humano igual na face da Terra. Então, cada um tem o seu motivo, André. Então, o primeiro respeito, eu preciso entender para poder atender.
Eu preciso entender o meu motivo para poder atender às ações que me levam para aquele lugar maravilhoso que eu quero chegar. Ok? Bom, primeiro, ação, motivação. Segundo, potencial. Uma vez que eu descobri o motivo e eu já tenho uma ação para ser gerada, mesmo que eu não saiba como agir, eu vou procurar um especialista para me aprimorar naquilo que eu já sei que eu tenho que agir, mas eu não sei como fazer aquilo. Eu ainda não sei como gerir aquilo. Então eu estou falando da sua empresa. A primeira coisa que, para acontecer tudo que aconteceu na minha vida, a coisa mais importante, se fosse para falar que aconteceu na minha vida, é aquela parte que eu falei da admissão, quando eu admiti, cara, se eu quero ser bom, se eu quero ter um negócio, porque não é ser bom, é ter um bom negócio e se reconhecer como bom naquele bom negócio. O que você quer aqui é isso. Você não quer ser bom, cara. Tira isso, isso aí é ego. Ah, eu quero ser bom, eu quero ser um empresário, eu quero ser isso. Isso tudo é ego, isso é ego. Esse motivo é o que te arrebenta. O que é necessário? É necessário você fazer um bom negócio, com esse negócio gerando bons resultados, que são as evidências, a matemática, o dinheiro, a grana, o money que você quer no final do mês, você ter sobra, ter liberdade financeira e se reconhecer dentro desse processo como uma pessoa que realmente está fazendo o que deve ser feito. Olha a diferença, André. O que eu estou falando? Isso é potencial. Quando você estiver trabalhando dessa forma, você vai estar mostrando recursos. Então, as pessoas começam a dizer assim, eu não tenho motivação. E em seguida, na parte do potencial, o que elas dizem? Eu não tenho motivação, então, por quê? Porque eu também não tenho recurso. Dinheiro faz dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não vou fazer dinheiro. Cara, dinheiro não faz dinheiro, nunca fez. Pega o dinheiro, pega 1 milhão, põe numa mesa e volta daqui um ano. Espera ele se multiplicar lá em cima da mesa sem ação nenhuma, né? 1 milhão numa mesa, guarda ele ou num cofre, daqui um ano você volta lá, vê quanto que vai ter lá, vai ter o mesmo 1 milhão. Se vacilar, alguém até abriu o teu cofre e levou seu 1 milhão embora. Então, de uma forma bem clara. Sem falar também que esse dinheiro vai perder valor ao longo do tempo. Vai, porque 1 milhão você comprava. Vamos falar de um valor mais baixo. Inflação. Você compra um celular hoje por 5 mil. Vou falar um iPhone. Qualquer coisa, vou falar só um número redondo. Se você pôr 5 mil aqui e esperar um ano para comprar, vamos supor que você compra 5 mil de ponta hoje. Se você esperar um ano para comprar, pode ser que já esteja 10. É só você acompanhar o dólar, o que aconteceu aí. Eu estou dizendo porque eu troquei o meu celular, tá? Eu comprei um celular novo, tá para chegar. E é assim, cara. É assim. Então, o que acontece? Então começa lá. Não tenho motivação. Eu não tenho motivo para agir diferente. Por quê? Porque me falta recursos. O que é o recurso? O recurso é que alimenta o teu potencial. Você quer uma empresa potente, que tenha potencial para trabalhar, para disputar o mercado? Você precisa de recurso. Ah, Manuel, qual o recurso? Lembra que foi falado anterior? Você precisa aprender a aprender, você precisa começar a entender e se desafiar como aprendiz sempre, precisa parar de se ofender quando alguém virar para você, que nem eu tô virando, vou até apontar o dedo, porque isso aqui é legal, quando a gente faz assim, ó, você, sabe o que eu tô fazendo com você aqui? É um teste neurológico, é para você matar no peito, cara, chamar para você precisa de mais capacidade. E você tem potencial de sobra, só que você não está usando. Porque você não tem a sequência, você não tem a estratégia. Se renda, se renda. É muito mais barato você pagar por um... Não precisa ser comigo, não. Pode escolher, tem muitos mentores no Brasil aí. Mas é muito mais barato você pagar um expert nesse assunto para fazer a sua empresa andar, fluir melhor, né? Fluir. Tirar os conflitos para que você possa chegar onde você tanto sonha, ok? Então eu falei, não tenho motivação, não tenho recursos, então eu não tenho motivação, não preciso agir, não tenho recursos, não vou trabalhar o meu potencial. Legal, qual que é a terceira etapa? Que vocês gostam, né, de passo a passo, as pessoas gostam, né, André? Então por isso que eu sempre justifico, ó,
Quando você percebe uma sequência das coisas, o seu cérebro entende como clareza. Quando não tem sequência, ele lê como confusão. Por que que o grande plano é todo sequencial? Para que você aprenda de verdade. Sabe o que eu quero? Eu não quero que você me contrate. Entenda uma coisa, eu não quero que você me contrata. Ah, Manuel, mas como assim? Não, cara, eu gostaria de ter você comigo. Mas eu não estou fazendo isso querendo que você me contrata. Não, cara. Eu quero que você faça uso disso e que a sua própria mente, depois que ela tiver evidência na mesa, ela vire para você e fala assim, cara, dá uma olhada lá, vai lá ver lá. Se você de graça recebeu tudo isso, imagina o que tem atrás disso. Porque tem muita coisa que aqui não dá tempo da gente falar. Eu posso pegar a sua mãozinha e fazer passo a passo com você, fatiar a sua empresa em 25 partes, 28 partes, 25. É que agora foi feito, tem um adendo aqui, entrou mais 3, sabe, André? Mas ela está dentro de uma das partes. E o que acontece? E a sua empresa melhorar ainda mais. Agora, o que eu acabei de falar para você aqui? Eu estou falando de crença, porque eu falei de ação, falei de potencial e agora eu vou falar de crença. A ação é a motivação. O potencial são os recursos e a crença é eu não acredito, Manuel. Eu não acredito em mais nada. E aí vamos lá, o seu José e a Dona Maria. Lembra que eu comecei a contar? Falei, seu José, o senhor terminou de falar? Dona Maria, a senhora terminou de falar? Terminou, 40 minutos cada um. Falei, seu José, você já fez de tudo. Ele falou, Manuel, já fiz de tudo. Eu falei, seu José, o senhor já fez de tudo e mais um pouco. Mas o senhor fez tudo aquilo que o senhor sabe. O senhor admite, o senhor aceita a partir de agora não fazer mais do seu jeito. Mas se o senhor veio me procurar como um mentor dessa área, seguir as minhas orientações, que não vai ser mais o seu jeito, seu José. Se o senhor quiser uma nova maneira, se o senhor aceitar uma metodologia, em 8 semanas, o seu filho vai ser internado. Em 8 semanas começa a recuperação do seu filho. Só que para começar a recuperação do seu filho, nós vamos precisar de 8 semanas. Porque quem vai promover isso para o seu filho são vocês, não eu. Eu promovo isso para vocês, vou orientar como vocês devem se comportar com o seu filho. Em 8 semanas, seu filho vai ser internado. Mas ele não quer, você já me contou tudo, seu José. Ele não quer, ele não vai. Eu estou dizendo para você que em 8 semanas, se o senhor seguir o passo a passo que eu vou te dar, o seu filho vai ser internado. 8 semanas, Manuel, você disse então pro cara, você já fez de tudo o que você sabe, agora você vai ter que começar a fazer coisas que você não sabe. Exatamente. E aí, o que acontece, André? 8 semanas é só uma estatística que tem dentro desse trabalho. É uma estatística, é uma média. E eu não contei, porque falei para ele lá, mas eu falo em cima da estatística, que eu sabia que podia ser um pouco mais ou um pouco menos. Mas a Dona Maria, sem eu saber, ela marcou a data e ela contou. Você sabe quando o filho dela foi internado involuntariamente? No dia que completou 8 semanas. Eu nem sabia, ela me contou depois. E aí, o que aconteceu? Esse filho, eu falei assim para ele, vou contar para você saber como é que funcionam as coisas. Uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, só que uma pessoa que estava sem motivação, ou com muita motivação, sem a motivação adequada, mas com muita motivação inadequada. Gerando então, conflito. Quando você não faz nada, você está cheio de motivo, cara. Você tem uma motivação muito mais forte para não fazer nada do que para fazer alguma coisa. É aqui que é a crença. Você diz, eu não acredito. Isso é um motivo para você continuar onde você está. Isso é Tomé. Tomé, toda hora, duvidava. E aí Jesus aparecia sempre quando Tomé não estava. E aí, enquanto mais Tomé duvidava, mais Jesus aparecia na hora que ele não estava. E aí, Tomé foi procurar Jesus no deserto. Se você conhece, não foi um dia não que apareceu. Ele saiu para o deserto, ele se matou porque ele não acreditava. Quando Jesus apareceu para Tomé, aí ele olhou, viu Jesus à distância e ele disse assim, mas é tu mesmo, Senhor? E aí ele já tinha dito, vocês viram o furo na mão? Vocês viram onde foi pregado o cravo? Não, mas eu vi. Tomé era ele. Aí Jesus sabia de tudo isso que Tomé estava falando.
daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele acreditava ou do que ele não acreditava. Porque crença é tudo aquilo que eu acredito. Se eu não acredito em alguma coisa, é porque eu acredito em outra. Quando eu falo, eu não acredito em nada disso, você está dizendo para mim que você acredita que nada disso adianta. É isso que é crença. E aí o que acontece? Aí Jesus chegou, Tomé viu, aí Jesus foi andando em direção a ele. Aí quando chegou perto, Jesus falou para ele, Tomé, estendeu a mão assim, falou, Tomé, toca, Tomé. Aí ele falou, não, senhor, eu não preciso mais tocar. Toca, Tomé, é para você tocar. E Jesus fez ele tocar na mão. Agora eu vou te explicar por quê. Presta atenção nisso, que isso é profundo. Eu vou te explicar por quê. Talvez vai cair muita ficha aí na sua empresa. Manuel, por que Jesus fez Tomé tocar? Porque Jesus sabia, Jesus conhece a mente humana, e ele sabia que se Tomé não tocasse, sentir, materializar, se ele não pegasse, o sistema cerebral de Tomé precisava sentir, ele precisava pegar. É aquilo que você faz com a sua empresa. Tem muitos empresários que quer papel, ele quer um monte de papel na mão. Resolve? Não. Mas às vezes você tem que entregar o papel para o cidadão, para a cidadã, porque se não entregar ele não pega, ele não apalpa. Entendeu? Então, o que acontece? Quando Jesus falou, toca, Tomé, sabe por quê? Essa é a sacada. Porque se Jesus saísse dali, por mais que ficasse conversando, passasse uma noite, Tomé ia dormir, no dia seguinte ele ia falar assim, o sistema cerebral dele ia falar assim, você sonhou. Não era Jesus. Isso aí foi um sonho. E pode acreditar no que eu estou falando. Então Jesus, não, mas peraí, eu toquei, não tem sonho. Porque quando eu toco, eu estou acordado, belisca, deixa eu ver, eu estou dormindo, fala com as pessoas. Então, eu quero que nesse momento, você senta aí numa cadeira, respira fundo e responda para você. Você acredita verdadeiramente que não dá certo? Que nada dá certo? Por que sua empresa está aberta ainda? Se você não acredita de verdade, fecha ela, pô. Por que você está se matando? Vai fazer outra coisa. Quando eu falo isso, é para sacudir você mesmo. Você não acredita, você está dizendo que não tem jeito, você tem toda a crença, você já fecha a sua empresa. Agora, é isso que eu quero que você faça? De jeito nenhum. Eu quero que você sente na cadeira como o seu José e a Dona Maria sentou. Nessa cadeira que você está hoje. Vamos fazer de um jeito diferente, um jeito que você não sabe. Tem formas extraordinárias de fazer o que você já faz. Existem formas melhores do que essa que você está usando. Acredite nisso. Isso não é desmérito para você, não. Muito pelo contrário, é mérito. Quando você admite isso, você está dando uma possibilidade enorme para a sua empresa, para a sua família, para o seu bolso, para o seu faturamento. Vamos buscar aquilo que você não sabe. Vamos aprender mais coisas. Não é só hoje, não. É hoje, amanhã, é depois. Vamos entrar no aprender a aprender. Todo dia eu aprendo alguma coisa e pratico e aprendo. Ó. Aí assim, ó, aprende um pouquinho, pratica um pouquinho. Aprende um pouquinho, pratica um pouquinho. Aprende um pouquinho. A somatória no final do mês vai dar um monte de pedrinha, um monte de pouquinho, vai dar um montão. Simples assim. Isso é crença. Se você não mudar a sua crença, a maneira de você ver as coisas, se você não mudar a sua interpretação de mundo, o mundo não vai mudar para você. Ok? E aí sim, o que acontece? Então, esse não acredita, eu acho que a partir de agora acabou, né? Agora, se você quiser continuar com ele, fica à vontade. Mas lembra, se você não acredita, eu já estou te dando uma grande solução. Fecha a sua empresa. Agora, se você acredita, vamos aprender que a sua empresa vai ser muito bem sucedida. Mas depende de você. É só você ver lá no podcast anterior, falei das escolhas. Você é livre para escolher, você tem um livre-arbítrio. E aí, quando você rompe as crenças, é que você começa a tirar os conflitos. Aí você vai começar a enxergar o que na sua frente na quarta etapa? O resultado. O resultado, ele é consequência das suas ações lá do começo. As suas ações, para ter uma boa consequência, precisa ter excelente potencial sendo gerado, ok? Esses potenciais, para ser cada vez melhor, você precisa acreditar que sempre dá para melhorar. E o que vai acontecer? Então, lá nas frases que eu falei, não tenho motivação, porque eu não tenho recurso, aí eu não acredito em nada. Então, nada acontece.
Você já definiu lá na frente. Eu não tenho motivo para agir. Eu não tenho recurso, então não adianta. Eu não acredito porque todo mundo que eu conheço, tudo que eu já fiz deu errado. Nada vai acontecer. Por isso que eu falei, fecha a sua empresa. Se você estiver nessa agora. Se você realmente é uma pessoa que acredita que bons resultados acontecem na empresa de alguém, na vida de alguém, eu vou de trás para frente agora. Se você acredita que existem empresas que têm bons resultados, que existem empresários que são bem-sucedidos, você acredita que existe? Acredito. Então, se você acredita no resultado, muda a sua ação, a sua crença, muda a sua crença. Legal, se eu acredito no resultado, eu preciso agora acreditar que existe um jeito. Então eu mudo a minha crença, o jeito existe. Bom, o jeito está no meu potencial. Se eu ampliar o meu potencial, se eu ampliar a minha percepção de mercado, eu mudo a minha interpretação para tomar melhores decisões, o 9 em 10. Se eu conseguir, de cada 10 decisões, acertar 9, eu vou ter motivo para todo dia aprender mais coisas, então eu vou ter ação todo dia para ser executada. E aí, cara, você acabou de curar todos os conflitos. Sabe como que é o nome desse conteúdo? Se for para eu dar um nome para ele, curadoria. Não tem a controladoria de uma empresa? Aqui eu chamo de curadoria, do empresário para ele poder ter controle da sua própria empresa. Então a curadoria vai gerar uma controladoria dentro da sua empresa. Ok? Então tudo isso daqui, ó, é para vocês entenderem que o Manuel Lima, ele tem um potencial que ele não tinha. E se ele conseguiu ter esse potencial hoje, é porque ele fez esse caminho. Ele teve que encontrar um motivo para acreditar em tudo isso e se jogar de uma vez. Não, cara, se existe um jeito, eu quero ser esse cara. Eu quero que minha empresa chegue aí. Eu quero ter liberdade financeira. Eu quero poder ter uma vida extraordinária. É isso. Então, a questão aqui não é só dinheiro, não. A questão é vida. Você precisa viver, cara. Você precisa viver. Eu não ando com 2 carros. Eu não como 2 vezes. Eu não visto 2 vezes. Nada. É uma coisa de cada vez, cara. Eu tenho a vida que eu mereço e a vida que eu sempre almejei ter. Agora a questão não é se jogar, se esbanjar. Não, o que você quer ter é conforto, cara. E cada um na sua, na sua metodologia, no seu jeitão, na sua família. Lembra que família todo mundo tem, toda família tem problema. Já vou te contar algumas coisinhas aqui, porque são os motivos. Tá? Tem muita gente que julga você, mas não sabe quem é você, como que acontecem as coisas na sua casa, na sua família. Você está olhando para mim, você está fazendo toda uma interpretação, mas você não conhece a minha vida. Agora o que eu posso te falar? Eu tenho a vida que eu mereço, né? E quando eu quiser merecer mais do que essa vida que eu tenho, eu vou ter que fazer um pouquinho mais, eu vou ter que engajar mais nisso aqui. Eu vou ter que, tá faltando alguma coisa, então eu vou lá buscar e aí eu coloco aquilo que está faltando, sem problema nenhum. Ok? Então esse aqui é o percurso. Tem que tirar todos esses conflitos de cada uma dessas 4 etapas. Da motivação, que é a sua ação, do recurso, que é o seu potencial, da crença, que é aquilo que você acredita, e do resultado, que é o que você quer que aconteça. Uma vez que você tirar todos os conflitos, já era. Sua vida vai ser uma vida maravilhosa. Ok? Sensacional. Faz sentido, André? Faz sentido? Todo sentido. Isso é estratégia pura, estratégia empresarial profunda da essência do empreendedor, do empresário, que é o cara que toma a decisão do negócio dele todo dia, né? Gratidão, Manuel. Gratidão pela entrega. Nós vamos chegando ao fim de mais um episódio aqui desse nosso podcast, cara, O Grande Plano. Demais, né? Passa voando. Mas, olha só, é uma grande sequência de temas. E nessa sequência nós encerramos a primeira etapa. Nós encerramos mais uma etapa aqui da clareza da síndrome do esgotamento empresarial. Nós encerramos a etapa do esgotamento emocional. Agora nós vamos para o espiritual e para o financeiro, que são as últimas 2 dimensões que vão fechar com chave de ouro essa primeira temporada aqui do nosso podcast, para te entregar todo esse conteúdo. Deguste, aprofunde, compartilhe, né? Compartilhe isso com outros empresários, promova a abundância,
através desse conteúdo que é gratuito. O Manuel está te entregando o suprassumo do conhecimento dele de maneira gratuita, para que você faça uso, compartilhe também. Gratidão a você que esteve com a gente, né? Entre na corrente do bem. Corrente do bem, exato. Então, leva adiante. O máximo de pessoas que você puder. E, André, para fechar, né, como você falou, porque eu falei muito isso daqui, coloquei poucas vezes a palavra emocional, e de propósito. Eu fiz um caminho para você não entender isso na emoção. Eu fiz na razão. Mas eu quero dizer para você, eu fiz na razão para mexer com a tua emoção. Para mostrar para você que se você tirar essas emoções que não permite você ter ação, a emoção que não permite você acreditar que é o recurso que vai fazer com que chegue mais recurso para você, se você não permitir em acreditar em algo que você não acreditava e andar só com aquilo que você já acreditou lá atrás e que talvez não sirva mais hoje, se você não se permitir entender que resultado está à sua disposição e que ele acontece, mas é só para quem quer. E aí eu vou dar uma frase para você refletir nela. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Então guarda essa frase. Gratidão por você estar aqui. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Até o próximo. Um abraço.